Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada, companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos constantemente a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, infinita justiça, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em nome de Jesus, de aqui nos encontrarmos mais uma vez usando este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais momentos de aprendizado. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, por constantemente, perseverantemente, aqui se encontrarem nesta sala virtual, juntamente conosco, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível, que possamos aproveitar com sabedoria estes minutos que nos foram concedidos no relógio do tempo, esta pausa que nós damos aqui neste momento para refletirmos, uma pausa nas nossas atribulações ou nas nossas tribulações diárias, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades do dia a dia, neste horário ainda de almoço, intervalo de almoço, de descanso, para alguns, para outros não é, mas em que dedicamos para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes instantes. Ontem, no nosso último encontro, quando estudávamos acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, refletimos acerca das palavras de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, aqui no livro Busca e Acharás, o capítulo 7, que tem como título Lado de Luz, onde Emmanuel nos trouxe belíssimos esclarecimentos acerca dos sinônimos espirituais para aqueles problemas que nós enfrentamos na vida e que nós enxergamos, o que nós observamos e que nós encaramos como sendo só problemas, mas que Emmanuel nos mostra de uma forma muito clara os sinônimos destes problemas, ou seja, o lado luz destes problemas ou destas coisas que nós enxergamos como simplesmente problemas, como obstáculos na nossa vida. E no estudo de hoje, nas nossas reflexões de hoje, estudaremos o capítulo seguinte do livro Busca e Acharás, que é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, e a mensagem de hoje é a mensagem que está aqui no capítulo de número 8, que é de autoria do espírito André Luiz, onde ele nos traz também belíssimos ensinamentos acerca da paz. E ele deu como título para este capítulo número 8, Cartões de Paz. Então aqui prestemos atenção nos esclarecimentos de André Luiz, neste capítulo, que estão aqui, esclarecimentos que estão contidos neste capítulo acerca da paz. O que nós podemos fazer para realmente vivermos em paz, para realmente auxiliarmos na implantação da paz onde nós nos encontramos. Como nós sabemos hoje que a paz que nós dizemos almejar para o mundo, ela começa em cada um de nós. Não é possível eu auxiliar com esta implantação de paz se eu estou em guerra no meu interior. É preciso que eu me pacifique
É preciso, conforme diz a letra daquela música, é preciso que a paz que eu almejo para o mundo, é preciso que ela comece em mim mesmo, em primeiro lugar. A paz do mundo começa em cada um de nós. Então prestemos atenção nas palavras de André Luiz, que ele começa dizendo da seguinte maneira: cada espírito é um canal de bênção em se mantendo ligado às leis do Criador. Então aqui Emmanuel, ou melhor, André Luiz, nos chama a atenção logo nesta primeira frase que cada um de nós, cada espírito é um canal de bênção, mas seremos sim cada um este canal de bênção desde que nós nos mantenhamos ligados às leis do Criador. Então é preciso que nós nos mantenhamos ligados à lei de justiça, de amor e de caridade constantemente. E é por isso que Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade da vigilância constante. Vigiai e orai, ou seja, para que possamos nos manter ligados a estas leis do Criador, nos tornando e nos mantendo também desta forma, nesta condição de canal de bênçãos, canal que possa realmente ser utilizado nesta forma de um canal de bênçãos para todos nós. E aí André Luiz ainda diz o seguinte: lembre-se, você, eu, cada um de nós, podemos espalhar compreensão e otimismo. Então aqui ele fala que cada um pode espalhar, desde que eu faça a escolha correta. Porque da mesma forma que eu posso espalhar compreensão e otimismo, se eu fizer a escolha equivocada ou as escolhas equivocadas para a minha vida, eu também posso, e é lógico, irei arcar com as consequências, ao invés de espalhar compreensão e otimismo, espalhar discórdia e pessimismo. A escolha é minha. Eu arco com as consequências dessas escolhas. E aí ele diz ainda: contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Então aqui ele lembra naquelas situações, para quem já prestou atenção, em uma água limpa e cristalina, quando ela vai adentrando um local sujo, ele fala aqui, formações de lama, onde ela vai formando aquele canal de água limpa. Assim nós precisamos agir na nossa vida, onde estiver reinando a incompreensão, a discórdia, o pessimismo, que possamos funcionar como este canal de bênçãos, sempre ligados às leis do Criador, e ir limpando esta sujeira por onde formos passando, distribuindo otimismo para substituir o pessimismo, a compreensão onde existir a incompreensão ou a discórdia. Então que possamos fazer isto cada um de nós. E aí ele diz ainda: não se detenha em pessimismo e azedume. Então não podemos de forma alguma nos determos nesta condição de pessimismo e azedume, mesmo que no ambiente onde nós nos encontrarmos, a maioria das pessoas estejam nesta condição, estejam ligadas a estas energias de pessimismo e de azedume. Nós sim podemos fazer de forma diferente e precisamos fazer diferente, fazendo as melhores escolhas, auxiliando aqueles companheiros, não querendo dar lição de moral em ninguém, mas auxiliando com as nossas atitudes equilibradas, auxiliando com as boas energias, com os bons pensamentos. E ainda ele diz o seguinte: qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Então, se nós nos encontrarmos em um ambiente de tristeza,
E se nós manifestarmos tristeza também, sem sombra de dúvida que aqueles que se encontram em desequilíbrio, aqueles que se encontram em tristeza, sem sombra de dúvida que ficarão mais tristes. Então é preciso que nós nos mantenhamos em equilíbrio, conforme ele dá o exemplo aqui de uma fonte cristalina, para irmos auxiliando por onde formos passando, ser este exemplo de equilíbrio. É fácil nós nos mantermos em equilíbrio? Sem sombra de dúvida que não é fácil. Mas Jesus demonstrou isto para nós, que é possível. Da mesma forma que muitos companheiros que já passaram aqui pela terra, além de Jesus, nos demonstraram isto na prática, mesmo no meio de tempestades magnéticas, eles se mantiveram em equilíbrio, mesmo sendo esbofeteados, assim como Jesus foi, assim como vários dos seus discípulos também foram, inclusive Paulo de Tarso, mantendo-se em equilíbrio. Quantas bofetadas, moralmente falando, nós já levamos durante a nossa trajetória e ainda levaremos durante a nossa trajetória. Mas é preciso que nós nos encontremos constantemente em equilíbrio, firmes, perseverantes, para não vacilarmos. E André Luiz ainda diz o seguinte: fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Sem sombra de dúvida que aqueles que já se encontram em condição de fraqueza, de debilidade da sua fé, em especial, se observarem também a nossa fraqueza, eles se sentirão ainda mais fracos. Mas, ao contrário, se eles se sentirem ou estiverem numa condição desta, nos momentos desses, de fragilidade, e observarem à sua volta companheiros que se encontram numa condição de fortaleza, eles também se sentirão fortalecidos, porque eles se sentirão amparados, se sentirão sustentados, porque encontrarão ali um porto seguro. Que possamos ser na vida de muitos companheiros, em especial no nosso ambiente doméstico, no nosso local de trabalho, na via pública, onde quer que formos chamados, que possamos ser este porto seguro de alguns companheiros de jornada, pelo menos. E André Luiz ainda diz o seguinte: encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Então aqui ele nos fala que mesmo naqueles momentos em que nós nos encontrarmos magoados, que nós precisamos ofertar aos nossos companheiros de jornada, ao próximo, o encorajamento através do nosso sorriso, e entregando as nossas mágoas, as nossas lágrimas a Deus. Ao nosso próximo, nós entregaremos a nossa boa atitude, o nosso bom comportamento, a nossa alegria, através do nosso sorriso e, conforme falamos, através das nossas atitudes equilibradas. E ainda ele diz: não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Ou seja, a ponte, aqui André Luiz está falando praticamente isto. Aponte para mim qual foi o benefício que alguma criatura já encontrou no desânimo de alguma outra criatura. Ou seja, nós nunca encontramos nenhum benefício, não se sabe, não se tem notícia de nenhum benefício que tenha sido alcançado por meio do desânimo. E ainda ele diz: siga em frente. É preciso seguir em frente, conforme Jesus nos fala. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Então que possamos obedecer este chamado de Jesus, esta ordem de Jesus, ou este conselho de Jesus, conforme nos lembra aqui André Luiz, e continuarmos de forma perseverante. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e compreensão e também cooperação. Então siga adiante, siga em frente, criando simpatia e não antipatia. Ao mesmo tempo, amizade e não inimizade, esperança e cooperação constantemente. E conforme nos diz o apóstolo Pedro, que por onde nós passarmos, que possamos constantemente granjear amigos.
Porque sem sombra de dúvida que esses amigos que nós granjearmos aqui na terra, essas amizades que nós construirmos aqui na terra, serão estendidas também para o mundo espiritual. E ainda nos diz André Luiz, felicidade é um fruto. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Então aqui André Luiz nos lembra que a felicidade, ela é uma semente que nós precisamos semear constantemente por onde passarmos, e sem sombra de dúvida que se fizermos esta semeadura, nós colheremos o fruto desta semeadura que tenhamos feito. Plante o amor e a paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Então aqui André Luiz nos lembra que se nós espalharmos a semente do amor e da paz, sem sombra de dúvida que de acordo com a lei de causa e efeito, a vida nos trará de volta farta colheita do resultado desse nosso plantio, que é exatamente de paz e de amor. E ainda ele acrescenta nesses cartões de luz que André Luiz nos traz, luz para a nossa vida, ele acrescenta o seguinte: quando a provação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros de jornada. Então aqui ele nos lembra que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de provações, quando elas aparecerem ou quando aparecerem na nossa vida, sem sombra de dúvida que precisamos demonstrar e comunicar aos outros a nossa coragem, a nossa fé, através daquela atitude firme e constante de perseverança no trabalho no bem, mesmo que tudo esteja ruindo à nossa volta, mas que possamos manter, conforme ele nos fala aqui, a fé e a coragem. E ainda ele nos diz, quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Então aqui ele nos lembra neste outro cartão de luz que todas as vezes que o problema ou que um sofrimento desponte na estrada de um outro companheiro de jornada, surgiu uma oportunidade belíssima, uma oportunidade dourada de auxiliarmos o nosso próximo. E ainda André Luiz acrescenta um outro cartão de luz para a nossa vida, nos dizendo o seguinte: haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Então aqui André Luiz nos lembra que é preciso, haja o que houver, aconteça o que acontecer na nossa vida, nós precisamos distribuir por onde passarmos a confiança e o bom ânimo, porque a alegria, ele diz, a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem você ser uma pessoa alegre, sem você ter aquelas condições ou estar naqueles momentos de alegria. Então é possível, sem sombra de dúvida, você distribuir, você fazer uma outra pessoa alegre e você não estar num momento de alegria. Quantas vezes, sem sombra de dúvida, aqueles companheiros que nós conhecemos com o nome de palhaço, que nos traz, através da sua alegria, através das suas piadas saudáveis, nos traz a alegria, nos fazem sorrir, e eles podem estar destroçados. Eles podem estar, inclusive, em estado de depressão gravíssima, bem avançada, e estar fazendo outras pessoas felizes, e, na verdade, ele mesmo não está feliz, ele mesmo não está alegre. Por isso que André Luiz nos chama a atenção que a alegria é, talvez, a única dádiva que você é capaz de ofertar aos outros sem possuir esta dádiva, sem estar alegre. E aí ele diz, para encerrar, evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo
ao encontro do júbilo, no caso aqui, imperecível. Evite amargura e desespero, ou seja, precisamos evitar na nossa trajetória a amargura e o desespero, porque todos nós estamos caminhando naturalmente em muitas situações sem que percebamos, nós estamos caminhando para este júbilo, ou seja, esta felicidade que está reservada a todos nós, que é imperecível. E aí ele encerra: se você não acredita que Deus é plenitude de paz, amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Então aqui André Luiz encerra estas reflexões nos mostrando, nos falando de uma forma assim tão clara, que mesmo que você não acredite que Deus é a plenitude de paz, de amor, de alegria e de luz, a noite, por mais escura que seja, ela passará, porque sempre surgirá, fatalmente surgirá o alvorecer de um novo dia, sempre surgirá a luz que virá substituir as sombras, porque como nós sabemos, o que verdadeiramente existe é luz. A sombra, ela é ilusória. A escuridão, ela não existe. O que existe provisoriamente é a ausência da luz naquele momento. Então, quando a luz chega, a escuridão desaparece. Então, que possamos ser luz no nosso caminho, sendo luz também no caminho de outros companheiros de jornada. Também Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de brilharmos a nossa luz. Então, que possamos brilhar a nossa luz e que possamos ser um facho de luz no caminho nosso, clareando também o caminho de outros companheiros que se encontrem em dificuldades maiores do que as nossas. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que fizeram neste momento em se reunirem aqui comigo nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para refletirmos juntos acerca destes esclarecimentos profundos e belíssimos que os espíritos amigos nos trazem. Muito obrigado pela presença e pela confiança de todos, e que possamos nos reencontrar aqui em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré, praticando no nosso dia a dia, nas nossas menores atitudes, os seus ensinamentos de amor. Até breve, meus irmãos.